E sobre esse assunto dessa matéria, a gente conversa agora com o vereador Gustavo Peta, do PCdoB, presidente da Comissão Permanente de Educação e Esporte da Câmara Municipal de Campinas. Obrigado, vereador, por nos atender. Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN Campinas. Vereador, como o senhor avalia essas regras, que a gente acabou de ouvir nessa matéria do André Berenguel, essas regras definidas pela Prefeitura de Campinas para a área da educação a partir de agosto? Olha, eu entendo da seguinte forma: nós estamos ainda numa situação de pandemia no país, no mundo e também em Campinas. Apesar de haverem números que mostram, uma diminuição do nível de transmissão, ele ainda continua muito alto. Então, todas as medidas preventivas, todas as medidas de preocupação, devem ser mantidas. As regras definidas pela Prefeitura hoje no decreto tem uma mudança significativa, em relação ao retorno que já ocorreu no final do semestre passado. A mudança é que ela permite a volta em até 100% dos alunos, mas ela impõe um limite de 1,5 metro de distanciamento entre os estudantes no contexto da sala de aula e também no contexto externo, como, por exemplo, o refeitório, etc. A gente espera que essas regras sejam realmente fiscalizadas, que essas regras sejam levadas em conta, porque nós ainda estamos numa situação de pandemia e todo cuidado é pouco, A Comissão de Educação tem um canal aberto, inclusive, para denúncias, para informações que são prestadas aí, tanto por alunos, como por pais de alunos, como professores, funcionários. Todas essas denúncias a gente tem levado tanto aos próprios órgãos responsáveis como ao Ministério Público. É muito importante que esse retorno seja seguro. Eu até fui uma voz muito crítica ao retorno nesse momento. Eu ainda acho que nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade e de muita insegurança. Agora, com o retorno decidido e amparado, inclusive por decisões judiciais, é importante que todos os protocolos sejam respeitados para atenuar, os riscos de contaminação, tanto pelos trabalhadores, professores, como também pelos próprios alunos. Vereador, trabalhar com distanciamento de 1,5 metro, o senhor considera que é possível em todas as situações, condições e faixas etárias? Olha, eu sinceramente acho que na educação infantil essa possibilidade não existe, porque nós sabemos o nível de interação, de integração, de cuidado, que o profissional, que o trabalhador tem que ter com a criança, nos primeiros anos de vida, Então, esse risco fica, essa vulnerabilidade continua existindo. Então, como eu disse, na primeira fala, eu penso da seguinte forma: eu acho que a gente deveria ter mais cautela, no retorno às atividades presenciais, por mais que eu compreenda claramente o prejuízo causado com a ausência das aulas presenciais. O problema é que nós estamos num contexto de pandemia em que a prioridade deve ser a preservação da saúde e da vida das pessoas. Mas, de qualquer forma, o que ocorreu é que esse retorno aconteceu, ou ocorreram até ações na justiça, mas todas foram no sentido de garantir que o retorno acontecesse a partir dos protocolos de segurança amparados por decisões da Devisa. Então, o que a gente espera é que continue havendo uma fiscalização grande para atenuar os riscos, Nós sabemos que nós tivemos alguns surtos, nós tivemos alguns problemas relacionados à contaminação nas escolas nesse período de retorno. Então, nós vamos continuar acompanhando tudo isso, como eu disse, para diminuir os riscos, Agora, veja, as famílias estão preocupadas, Porque mesmo com o retorno que ocorreu no último período, a capacidade era de 35%, mas no máximo isso chegou a 20%, porque mesmo com a possibilidade do retorno, muitas famílias estão preferindo manter as suas crianças em casa diante do risco que realmente existe.
Vereador, a vacinação ela avançou, né? A gente sabe que com todas as dificuldades, problemas não só vividos pela cidade, inclusive vividos pela cidade também por conta de outras situações no país, né, e no estado, a vacinação tem avançado, mas ainda há preocupação por parte dos docentes e funcionários, mesmo eles incluídos, né, há um certo tempo, né, nesses grupos que já foram imunizados. O senhor vê essa preocupação entre eles, principalmente entre os trabalhadores? Realmente esse é um dado que é importante dizer, né? Nós fizemos uma luta, inclusive, para colocar entre as prioridades os trabalhadores da educação. Isso foi um pouco tardio, né? O resultado, mas deu resultado, tanto que no estado de São Paulo os trabalhadores da educação entraram como uma das prioridades e uma parte importante dos trabalhadores já foram vacinados. Uma parte ainda falta o complemento, né, da imunização, né, porque ainda falta a segunda vacina, ou ainda está naquele período, tomou a segunda vacina, mas ainda está num período para completar a imunização, né, pelo menos dos 21 dias após a segunda vacina. Então, isso, evidentemente, ajuda numa maior segurança para esse retorno, mas ainda não é suficiente, até porque muitos desses professores estão aí lidando com adolescentes, com jovens que ainda não foram vacinados, né? Então, a gente espera que o quanto antes a vacinação ocorra, né? Porque realmente é a única medida capaz de dar segurança e condições de trabalho para o conjunto dos trabalhadores da educação e também para os alunos terem mais segurança, as famílias, sobre esse retorno. Há estudos que mostram que ambientes arejados têm muita importância para evitar a contaminação da Covid-19, né? Como o senhor vê a questão da ventilação nos locais de ensino em Campinas? Então, esse é um problema, acho que uma pergunta muito interessante, porque esse é um problema. As escolas são muito diferentes. Então, você tem estruturas físicas, escolas grandes, arejadas, que realmente criam um ambiente mais seguro, né? E tem escolas mais acanhadas. Por isso que a decisão de ter como parâmetro o distanciamento dos alunos é interessante, porque não cria um padrão único para todas as escolas, porque as escolas são realmente diferentes, né? Então, isso ajuda. Agora, o que é importante também registrar é que existe também o contexto fora do ambiente escolar que faz parte do retorno às aulas presenciais, que é o caminho da sua casa até a escola. Esse caminho, muitas vezes, é mais vulnerável, porque tem trabalhadores que vão com o transporte coletivo, por exemplo, precisam usar o transporte coletivo, tem alunos que utilizam o transporte coletivo, ou então o próprio transporte individual, mas que muitas vezes também acaba virando um ambiente vulnerável. Então, realmente, o que eu acho que é importante dizer, nós estamos caminhando a partir da imunização para uma situação mais segura, mas ela ainda não é segura. Então, todo mundo tem que tomar todos os cuidados possíveis. A gente não pode criar um ambiente em que pareça que a gente está voltando à normalidade, porque nós, infelizmente, ainda não estamos numa situação de tranquilidade diante da pandemia que a gente vive e diante da resposta que nós tivemos no Brasil, que levou a pandemia a ficar em níveis muito perigosos, com uma letalidade das maiores do mundo, né? Vereador, recentemente a gente teve, inclusive, né, um pronunciamento do ministro da Educação falando a respeito, né, defendendo essa volta imediata das aulas, né, e uma discussão, né, se iniciou a partir disso, né, as pessoas dizendo, especialistas, né, educadores também, e também o ministro defendendo que o ensino foi muito afetado, né, assim como o aprendizado, e de forma até irreversível, né, para alguns. Como o senhor entende isso? O que o senhor tem captado, né, ouvindo essas partes aí envolvidas diretamente da educação aqui em Campinas? Olha, eu acho que são duas coisas, né? Primeiro que o ministro, ele faz parte de um governo que é o principal responsável pelo atraso no retorno às atividades presenciais da educação. Se a gente tivesse tido uma resposta séria, responsável à pandemia, boa parte da população, por exemplo, já estaria imunizada, como em muitos países do mundo, né? A gente não estaria vivendo essa situação se não fossem a sabotagem, as medidas preventivas, né, a dificuldade em fazer a vacinação em massa no Brasil, por conta, inclusive, de coisas que estão sendo agora investigadas
de possíveis, inclusive de possíveis casos de corrupção. Então, ele faz parte de um governo que é o responsável por esse atraso. Se não fosse tudo isso, eu acho que nós estaríamos como outros países do mundo, que tiveram o retorno das atividades presenciais em ambientes seguros. Agora, além disso, dizer que é irreversível também é errado. O que nós precisamos agora? Nós precisamos de um plano forte por parte do Ministério da Educação e das secretarias estaduais e municipais para compensar as perdas que ocorreram nesse período, né? Por exemplo, Estados Unidos está investindo na casa de trilhões de dólares, investimento público na área da educação, contratando mais professores, investindo mais nas escolas para compensar os prejuízos causados com a ausência das atividades escolares lá, né? O Brasil precisa de um plano também, um plano ousado, um plano de bastante investimento para atenuar esses prejuízos causados, né? A gente não pode... o Ministério da Educação tem que apresentar o plano, o Ministério em conjunto com as secretarias estaduais e municipais. E ele precisa ser realmente muito bem pensado para diminuir esses prejuízos que realmente ocorreram por conta da ausência dessas atividades presenciais, que foi uma necessidade imposta pela situação da pandemia. Rapidamente agora, vereador, eu sei que o nosso tempo está já acabando, mas o que a Comissão Permanente de Educação, presidida pelo senhor, pode fazer para acompanhar esse retorno? Olha, nós temos feito, né? Acho que todo semestre nós já fizemos em torno de 3, 4 reuniões na Câmara com todas as partes responsáveis para discutir o retorno, Secretaria Municipal, Estadual, Ministério Público, representantes dos professores, dos funcionários, dos alunos. Então, a gente tem feito esses debates, esse acompanhamento. Nós temos um canal também, as pessoas podem procurar a comissão, tanto pelas redes sociais, como pelos próprios telefones da Câmara, para apresentar problemas que possam estar ocorrendo. Nós estamos em contato direto com o Ministério Público, com a própria Secretaria Municipal, com a Secretaria Estadual, para acompanhar esse retorno e para que todos os protocolos sejam cumpridos, né? Eu digo tudo isso no sentido de atenuar o problema, né? Porque nós não temos hoje nenhuma condição, eu não concordo com algumas falas de autoridades que dizem que há um ambiente totalmente seguro para o retorno às aulas, às atividades presenciais. Isso, infelizmente, não é verdade. Ainda há muito risco, nós temos que atenuar esses riscos diante da decisão do retorno que foi tomada pelas autoridades. Então, acho que a comissão tem feito isso, esse acompanhamento, essa fiscalização, e todo mundo que tiver aí alguma questão a apresentar, pode nos procurar, que nós estamos aí abertos a ouvir, pegar as informações e tomar as atitudes que são necessárias para dar consequência a elas. Vereador Gustavo Peta, do PCdoB, presidente da Comissão Permanente de Educação e Esporte da Câmara Municipal de Campinas, muito obrigado por conversar conosco, boa tarde para o senhor e até mais. Agradeço muito aí a disposição e deixo um grande abraço aí para todos os funcionários da Rádio CBN e os nossos ouvintes. Muito obrigado. Um abraço e até mais.